Olá a todos. Vamos começar com uma pergunta, se calhar um bocado comum. Alguém consegue explicar bem o que faz no trabalho ou, se calhar, o que os outros fazem? É uma boa pergunta. Recentemente, tenho um irmão que começou numa startup e ele diz que otimiza a sinergia da plataforma de engagement. E só complexo. Pois, e sinceramente, acho que nem ele sabe explicar bem qual é o propósito final daquilo. Quer dizer, sabe fazer a tarefa, apertar o parafuso, digamos assim, Uhum. mas não sabe bem para que serve a máquina inteira. E essa sensação, essa desorientação, acho que é muito comum hoje em dia, não é? Estamos imersos em tanta informação, Exato. cada um com as suas micro-verdades, como se diz, e muitas vezes são os algoritmos que nos fecham nessas bolhas. Sim, parece que nos confirmam sempre. Pois, e dá uma sensação de que o mundo, pronto, se partiu em pedaços e ficamos um bocadinho perdidos no meio disto tudo. É precisamente essa fragmentação que queremos analisar melhor hoje. Queremos perceber como é que chegamos aqui. Certo? E vamos focar-nos em duas coisas. Primeiro, a superespecialização do conhecimento. Uhum. E depois, o impacto do que se chama pós-modernidade. Nesta sensação do mundo em pedaços. Faz sentido. Então, começando pela especialização. Temos de recuar um pouco, não é? Revolução científica, iluminismo. Sim, a ideia de que para compreender o mundo que viam quase como um relógio, uma máquina, era preciso desmontá-lo. Peça por peça. Exatamente. Estudar cada parte isoladamente, a especialização era a chave? E, sejamos justos, isso trouxe resultados incríveis. Sem dúvida. Medicina, tecnologia, quase tudo avançou imenso graças a isso. Ter especialistas médicos focados numa só doença, engenheiros numa peça. Foi fundamental para o progresso. Claro, mas é aí que surge o tal paradoxo. Que é? Bem, quanto mais fundo vamos, num ponto pequenino, mais arriscamos perder a visão geral. O biólogo que sabe tudo sobre uma molécula, mas se calhar já não percebe o ecossistema. Hum. Ou o economista focado nos modelos matemáticos, que esquece o impacto real humano das teorias. Vais-me lembrar o Chaplin, sabes? Dos tempos modernos. Alienado na linha de montagem. É uma boa analogia. Só que hoje a linha de montagem pode ser digital. Sim, é um ecrã. E a tarefa é otimizar pipelines, ou gerir fluxos, com o meu irmão. Somos empurrados para essa ultra-especialização e para nos otimizarmos a nós mesmos, constantemente. Exato. A pressão hoje já não vem tanto de fora, mas nós próprios. Autoexigimos ser mais eficientes, mais produtivos, É uma pressão interna. e o resultado pode ser sim muita eficiência em tarefas isoladas, mas acompanhada de uma sensação de vazio. Como o caso do meu irmão, talvez. Focado na sinergia da plataforma. Exatamente. Pode ser isso. A eficiência torna-se o objetivo final e o sentido perde-se pelo caminho. Percebo. Portanto, a especialização que prometia clareza acaba por nos fragmentar e, de certa forma, alienar do propósito. E outro fator, a fragmentação da própria verdade. A pós-modernidade. Isso parece ainda mais denso. É um conceito-chave para entender a nossa época. Simplificando muito, um filósofo, Lyotard, definiu a pós-modernidade como uma incredulidade em relação às metanarrativas. Metanarrativas. Grandes histórias. Sim, quer dizer, depois das grandes guerras, das crises do século XX, muita gente deixou de acreditar naquelas grandes explicações unificadoras do mundo. É como, por exemplo, Pensa na ideia do progresso com P maiúsculo, de que a humanidade estava sempre a melhorar, ou que a ciência ia resolver tudo, ou mesmo as grandes narrativas da religião, da nação. eram o manual de instruções da sociedade, que deixou de convencer. Algo assim. Começaram a ser questionadas. E quando essas grandes histórias perdem força, o que é que aparece? Histórias mais pequenas, mais locais. A minha verdade, a verdade do meu grupo. E a internet, imagino, deitou lenha nessa fogueira. Completamente. As redes sociais, os algoritmos, são como estufas para estas micro-verdades. Criam as tais bolhas. Exato. Só vemos o que confirma o que já pensamos. E quem pensa diferente parece viver noutro planeta quase, numa realidade paralela. O que gera polarização, claro. E um foco talvez excessivo no indivíduo, no eu. Precisamente. E leva àquela contradição estranha. Estamos super ligados pela tecnologia, mas podemos sentir-nos mais sozinhos socialmente. Cada um na sua bolha e muitas vezes exaustos. Exaustos por gerir tudo isso. Sim, a nossa identidade, a informação. Ok, então, resumindo este percurso que fizemos, começámos com a promessa de clareza,
do iluminismo, dividindo o conhecimento, mas a hiperespecialização levou a uma certa alienação. Uhum. Depois, a desconfiança nas grandes histórias levou à pós-modernidade. E aí as microverdades e as bolhas digitais vieram intensificar essa sensação de fragmentação total. Sim, a imagem que me ocorre é de um puzzle gigante, mas com as peças todas espalhadas. Ficámos ótimos a perceber a nossa pecinha. Somos especialistas na peça. Exatamente. Mas perdemos a imagem da caixa, a visão do conjunto, o propósito daquilo tudo. E isso deixa-nos com perguntas difíceis. Como é que garantimos que o nosso conhecimento tão específico serve para alguma coisa de positivo, para o conjunto? Pois. Como é que nós, na nossa tarefa diária, podemos ter uma ideia do quadro geral? E talvez o mais difícil, como é que podemos construir pontes entre estas bolhas todas, sem perder a riqueza da complexidade? São as perguntas certas. E não há respostas fáceis, claro. Edgar Morin, com o princípio holográfico. Holográfico. Sim, a ideia de que, como no holograma, cada pequena parte pode conter a informação do todo. Interessante. Talvez o desafio não seja abandonar a especialização, mas aprender a procurar o todo dentro da parte. Tentar ver como é que é aquela tarefa de otimizar a sinergia, por exemplo. Como é que essa peça encaixa? Exato. Como é que ela encaixa ou podia encaixar numa imagem maior, com mais sentido. E a ideia é mesmo essa, explorar um bocadinho como é que podemos, se calhar, furar essas bolhas e encontrar um sentido mais amplo no conhecimento. Ok, vamos lá tentar desmontar isto. Uma sensação quase de alienação, certo? Uma dificuldade em ligar os pontos, ver o quadro completo. É isso mesmo, é um paradoxo interessante, não é? Sentimos-nos super especialistas na nossa microárea, mas ao mesmo tempo desligados do macro, da paisagem geral. E para recuperar esse sentido, essa conexão, não basta só ter vontade, são precisas, bem, práticas ativas, um esforço mesmo, Uhum. um esforço para sair dessas zonas de conforto intelectual. Desafios concretos, tipo, imagina um engenheiro a passar uma semana a ler filosofia, ou um artista a mergulhar em textos de biologia. E depois, o ponto-chave, partilhar. Partilhar o que descobriu, as pontes que se calhar encontrou, ou então ir a eventos que forcem essa mistura. Hackathons com um fim social ou clubes de leitura com temas super variados. Pois, e o que é fascinante aqui não é tanto acumular factos de outras áreas. O ponto essencial parece ser como estes exercícios treinam ativamente um olhar mais global, mais abrangente. Não se trata só de colecionar conhecimentos diversos, tipo selos, mas de começar a perceber como é que os diferentes saberes dialogam, como é que se podem iluminar uns aos outros e, no fundo, enriquecer a nossa própria compreensão do mundo. É quase como aprender uma nova linguagem para ler a realidade. Faz todo o sentido. E outra estratégia muito prática também é a da colaboração. A ideia de nos juntarmos a projetos onde pessoas de áreas diferentes têm mesmo de trabalhar juntas para resolver um problema concreto. Exemplos variados. Desde voluntariado na comunidade, projetos de ciência cidadã, até coisas como, sei lá, hortas urbanas coletivas ou contribuir para plataformas abertas tipo Wikipédia. E até gestos mais pequenos, não é? Como tomar café regularmente com alguém de um setor totalmente diferente, ou até manter um diário para anotar interconexões que nos surgem no dia-a-dia, coisas inesperadas. Exato. Que essa colaboração prática é vista como uma ponte muito poderosa. Uma ponte entre esses fragmentos de saber, porque permite algo que a teoria sozinha não dá. Experienciar mesmo, na prática, como é que se constrói algo maior a partir de peças diferentes. Há uma aprendizagem quase física, sabes? Incorporada, sobre interdependência, sobre síntese, que vai além do mero entendimento intelectual. Claro. E a tecnologia? Não podíamos fugir a isso. O problema óbvio, o risco das bolhas algorítmicas. Aqueles filtros que nos mostram mais do mesmo, limitando a nossa exposição a outras perspectivas. Mas, e aqui acho que fica mesmo interessante, o potencial oposto da tecnologia. Plataformas de crowdsourcing científico, fóruns de discussão globais, investigação aberta, comunidades online, a chave está no uso consciente, ou seja, fazer um esforço ativo para seguir vozes diferentes, curar os nossos feeds, procurar fontes alternativas de propósito. Precisamente. Não é de todo diabolizar a tecnologia. É mais sublinhar que ela é uma ferramenta.
E o seu impacto, se fragmentar ou se conecta, depende muito da nossa intenção, da nossa prática. Usada de forma intencional, pode ser um motor fortíssimo para construir pontes e gerar um sentido mais coletivo. Até porque nos permite aceder a uma diversidade de perspectivas que de outra forma seria impossível. Mas lá está, exige essa intenção de querer ampliar horizontes, não só reforçar os que já temos. E para além destas estratégias mais, digamos, práticas, o material que exploramos traz também inspiração de figuras e conceitos que desafiam esta fragmentação. Por exemplo, a Donna Haraway e a crítica dela à separação que fazemos entre humano, tecnologia, natureza. A Bell Hooks, a sua ênfase na construção do saber como algo coletivo, dialógico. E Rita Levi-Montalcini como exemplo de colaboração interdisciplinar na ciência. Sim. E alarga bastante o leque ao trazer também sistemas de pensamento não ocidentais, o que é muito rico. Por exemplo, a filosofia Ubuntu, aquele princípio eu sou porque nós somos, que é um antídoto direto a um certo individualismo, não é? Fala do conceito andino do bem viver, focado na harmonia coletiva e com o ecossistema, e refere cosmologias indígenas brasileiras que olham para a Terra como um organismo vivo, interligado. O ponto aqui não é só listar estas ideias, é mostrar que existem múltiplos modelos já testados para lidar com a fragmentação, que não há uma receita única, há uma diversidade de abordagens. Uhum. Então, o que é que podemos tirar disto tudo? A mim parece-me que a mensagem principal é que, pronto, ter consciência do problema da fragmentação não chega. É preciso passar à ação, experimentar, conectar, desafiarmos a olhar para lá do nosso quadrado. Exatamente. A ideia fundamental que atravessa todo o material é essa. São estas pequenas ações conscientes. Procurar outras perspectivas ativamente, colaborar em projetos mistos, usar a tecnologia para ligar e não para isolar. São estas ações que, acumuladas, podem mesmo transformar a nossa experiência. Podem levar-nos, individual e coletivamente, a uma vivência do conhecimento mais integrada. Mais conectada e, no fim de contas, mais rica em significado. Vamos tentar mergulhar um pouco mais fundo, olhar para o sistema operacional por trás do nosso pensamento. Porque as nossas ideias sobre, sei lá, justiça, sucesso, até a natureza, muitas vezes vêm de sítios que nem imaginamos. É verdade. Funcionam quase em segundo plano, como programas. É fascinante ver como ideias tão antigas ainda nos moldam. E identificamos aí duas grandes formas de ver o mundo, não é? Uma muito acidental, Sim. focada na essência, na causa, naquela coisa mais estruturada, uma arquitetura quase. Certo. E a outra, mais do Oriente, que vê tudo como fluxo, como relação, mais como, sei lá, jardinagem. Gosto dessa imagem. Jardinagem versus arquitetura. Então o objetivo é trazer essas raízes filosóficas cá para cima. É isso. Exatamente. Tentar perceber de onde vêm estas formas de pensar. Ok, então comecemos pelo Ocidente. Aristóteles. Incontornável, claro. Sem dúvida. Mais de 2300 anos e ainda aqui está. A ideia da essência, aquela coisidade de cada coisa. Uma cadeira é uma cadeira por causa, pronto, da sua essência. Uhum. E depois a mudança. Sim, a mudança. Ele via-a como a passagem da potência para o ato. Certo? Isso. A potência é o que pode vir a ser. A bolota, por exemplo. E o ato é o que é agora. A própria bolota ou depois o carvalho. Exatamente. É quase como libertar a estátua que já está lá dentro do mármore. Uma visão muito focada na coisa em si. E o motor dessa mudança seria a tal causalidade linear. Sim, o ensaio sobre causalidade falava disso. A causa B, que causa C, uma linha. E se formos andando para trás nessa linha? Chegamos ao primeiro motor imóvel de Aristóteles. Aquela causa primeira que não foi causada por nada, mas que inicia tudo. Uau! E isso teve um impacto brutal na teologia, na ciência. É enorme. E até no direito. Andamos sempre à procura da causa de um crime, de um acidente. É uma visão que procura ordem, categorias bem definidas, propósito. É incrível como essa estrutura perdura. Mas as fontes também apontavam para algo muito diferente. Do Oriente. Ah, sim. Uma mudança radical de perspectiva. Falamos de taoísmo, zen budismo. E aqui a metáfora já não é o arquiteto. É mais o jardineiro que mencionaste. Ou talvez um marinheiro. Alguém que sente o fluxo e se move com ele. Precisamente. A ideia de uma essência fixa, imutável, aqui é vista mais como uma ilusão, uma construção. Então,
O universo não é uma coleção de objetos separados. Não, é mais uma teia. Uma teia de relações, sempre em movimento, em fluxo. O Tao Te Ching dizia: o tal que pode ser nomeado não é o tal eterno. Gosto da imagem do rio. O rio não é só a água, nem só as margens. É o fluir. A identidade está no processo contínuo. É uma visão muito mais dinâmica. Ok, mas então o que é que move esse fluxo? Se não há um primeiro motor externo? São as tensões internas, as contradições, as polaridades. Pensemos no Yin Yang. Forças opostas, mas complementares. Exatamente, opostas e interdependentes. A dança delas é a realidade. A mudança emerge dessa tensão. Não é imposta de fora. É uma filosofia muito prática para mim. Material, sim. Mestres zen como o Dogen, por exemplo, focavam-se muito na experiência direta. O Zazen, a meditação sentada, Não para atingir um estado especial, mas para... para viver o fluxo, momento a momento, sem se agarrar a um eu fixo, que também seria uma essência. Faz sentido. E é curioso como a física moderna... Pois é. O Fritjof Capra escreveu sobre isso. A física quântica, com a sua visão do universo como uma teia de energia e relações, parece ecoar estas ideias antigas. Fascinante. Muito. E trazendo isto para o nosso dia-a-dia. O sucesso profissional. Sim, a visão mais aristotélica olha para o indivíduo. Ele tem talento. Ela tem aquilo que é preciso. Foco na essência individual. Exato. Qualidades intrínsecas como causa direta do sucesso. Mérito individual. Causa-efeito. Mas a visão relacional, a taoísta, vê de outra forma. Completamente. O sucesso não é algo que se tem, que se possui. É algo que Emerge emerge de quê? da rede. Da rede, sim, da educação que se teve, das oportunidades, do contexto económico, da saúde, do apoio. Acontece ali, na interação de muitos fatores. E o interessante é como nós usamos estas duas lógicas. Ah, isso é crucial. Tomada de decisão, usamos-las de forma seletiva ou até incoerente. Como assim? Exigimos responsabilidade individual aos outros, a lógica aristotélica, mas quando somos nós a falhar, aí já é o contexto, a má sorte, as circunstâncias, a lógica relacional. Pois é. É mesmo assim. Reconheço isso. E o ponto não é dizer que uma é certa e outra é errada. Ambas são úteis. Certo. É mais reconhecer qual delas estamos a usar. De qual programa está a correr naquele momento. Para ganharmos flexibilidade, a lógica da essência dá-nos estrutura, clareza, responsabilidade, E a do fluxo? dá-nos compreensão do contexto, adaptação, um sentido de pertença, de interconexão. Ter consciência disto ajuda a navegar melhor a complexidade. Portanto, resumindo, temos esta corrente ocidental, Aristóteles, foco na essência, causa, estrutura, que nos dá clareza, controlo, talvez. E a corrente oriental Tao, Zen, foco no fluxo, relação, interdependência, que nos oferece. Flexibilidade, adaptação, pertença. E ficam então algumas perguntas no ar. Sim. Para continuar a pensar, qual destas visões parece mais ativa na nossa maneira de pensar, de julgar? Somos mais arquitetos ou jardineiros? Boa pergunta. E talvez o mais desafiante, será possível integrar as duas? A clareza da estrutura com a sabedoria do fluxo, especialmente hoje em dia. Essa reflexão sobre essência e fluxo abre mesmo a porta para a nossa próxima conversa. Ah, sim! Se calhar não há uma essência fixa. O que é que isso quer dizer para a consciência? Para o eu? E como é que a inteligência artificial entra nisto tudo? Exatamente. Como é que a IA desafia ou até ilumina estas questões antigas? Vamos olhar para dentro. Para o cérebro, vamos usar a neurociência e filosofia da mente. Ótimo. A missão então é perceber como é que o cérebro explica a consciência, o eu, e o que é que isso nos diz sobre a inteligência artificial consciente. Precisamente, é esse o desafio. Então vamos lá? Temos este órgão, 1,5 kg de tecido, 100 mil milhões de neurónios, uma rede, uau, incrível. A pergunta básica é, onde é que está a consciência nisto tudo? Pois essa é a grande questão. E a resposta da neurociência moderna é, bem, não está num sítio. Não há um centro da consciência. Parece ser antes uma propriedade emergente. Emergente. Como assim? Pensa na água. O hidrogênio, por si só, não é molhado, nem o oxigênio. Mas junta H e O e tens H2O. E a propriedade molhado emerge da interação.
Ah, ok. Percebo. Com a consciência, a ideia é parecida. Não está num neurónio, mas floresce da interação complexa de todos eles. Milhares de milhões. Faz sentido. Gosto da analogia da orquestra que às vezes se usa. A música não está num violino ou num trompete. Exato. A sinfonia emerge do conjunto. E talvez o córtex pré-frontal Sim. seja um maestro, de certa forma. É a zona ligada ao planeamento, à decisão e, crucialmente, a criar um modelo de si mesmo. O modelo de si mesmo quer dizer que o cérebro se vê a si próprio. Ele não só processa o mundo lá fora, mas olha para dentro. Constrói uma narrativa sobre o que está a fazer, a sentir, aquela voz que ouvimos na cabeça, o eu. Pode ser essa história, uma história que o cérebro conta a si mesmo, num ciclo constante. Então, o eu é mais uma história a ser contada do que uma coisa estática. Um processo. É uma forma muito interessante de o colocar, sim. E isso deita por terra a velha ideia do cérebro-computador, não é? Hardware fixo, software à parte. Pois é. O cérebro é plástico. As nossas experiências mudam-no fisicamente. Hardware e software são inseparáveis. E, como diz o António Damasio, a consciência está ligada ao corpo, às emoções, à biologia de sobrevivência. Não é só lógica abstrata. Bem diferente da visão clássica de Aristóteles, por exemplo. Completamente. Aristóteles fazia aquela divisão. O intelecto passivo, que recebe tipo uma tábua rasa, Certo. e o intelecto ativo, que compreende. E este último para ele era divino, externo, imortal, separado da matéria. Quase como uma faísca de fora. Exatamente. E essa ideia teve um peso enorme. Evoluiu para a noção de alma imortal, o tal fantasma na máquina, a ideia de um eu separado do corpo. E essa tensão antiga entre mente-cérebro e mente-alma está agora bem no centro do debate sobre IA. Queremos criar máquinas conscientes. Sim, mas aí batemos de frente com problemas filosóficos gigantes. O John Searle e o quarto chinês... Sim. A ideia de que a máquina pode manipular símbolos sem entender nada, certo? Exato. Será que a IA pode mesmo compreender ou só processar regras muito bem? Onde está o significado, a semântica? Parece haver uma diferença de base. A nossa consciência veio da biologia, da evolução, está ligada a um corpo. A da IA seria sintética. Lógica pura, sem corpo, sem história biológica. Exatamente. E isso leva ao problema difícil da consciência do Chalmers. Como é que processos físicos, disparos de neurónios, criam a experiência subjetiva? O sentir o vermelho, não apenas processar o comprimento de onda. Isso mesmo. Como é que isso acontece? Poderá uma IA sentir alguma coisa? Ou só simular? Parece que tentamos criar de fora para dentro, do código para a mente, quando em nós a coisa parece emergir de dentro para fora, da biologia para a mente. É quase como tentar pintar um autorretrato sem espelho. Fizemos uma viagem e tanto das sinapses à alma aristotélica, aos dilemas da IA. A ideia principal parece ser que o eu não é uma coisa fixa, mas um processo, uma sinfonia dinâmica que o cérebro compõe sobre si mesmo. E ficamos a pensar, o que torna a consciência humana especial? A biologia? A vulnerabilidade? A história? Poderá o silício replicar isso? Ou será sempre um espelho vazio? E como é que esta sensação de continuidade do eu emerge de neurónios sempre a mudar? Quem rege a orquestra? Perguntas que ficam a pairar. Bem, depois desta imersão na mente, vamos olhar para fora, para o tempo e o universo. Vamos explorar o conceito do universo em bloco, passado, presente e futuro a coexistir, e o que isso significa para a realidade e o livre-arbítrio. Fica o convite. Até lá. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast, isso é um incentivo para continuarmos a servir-vos. Obrigada.